Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês no objetodeaprendizagem.com.br. Hoje a gente começa mais uma entrevista com o Sérgio Lima. Ele trabalha com criação de objetos de aprendizagem. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Vanessa? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse Hangout. Vai ser um prazer aqui falar um pouco mais sobre elaboração de objetos de aprendizagem. Obrigada. Aproveitando então já a sua apresentação, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional e o momento em que apareceu para você o objeto de aprendizagem, Sérgio. Bom, meu nome é Sérgio, né? Como a Vanessa apresentou, eu tenho licenciatura plena em Ciências Biológicas, mestrado em Educação para a Ciência e especialização em Planejamento, Implementação e Gestão em EAD. E eu atuo numa empresa de tecnologia voltada para a educação desde 2008, e lá a gente participa de vários projetos de formação à distância, formação de professor, formação de aluno, elaboração de conteúdos e, entre algumas produções mais, a gente também faz elaboração de objetos de aprendizagem. E já há um certo tempo já trabalhei com algumas produções de objetos de aprendizagem, desde a educação infantil, fundamental e para ensino superior também. Basicamente é isso o trabalho que eu executo, assim. Sim, e como que é esse processo de criação de objetos de aprendizagem? De onde vêm as ideias? Como que você se inspira? Pensando aí nessas categorias, né, da educação infantil, fundamental, ensino superior, tem diferença no processo de criação dessas coisas? A inspiração é buscada de maneira distinta? Como que é isso? Cada objeto, assim, ele traz um desafio, né? Então, no primeiro momento, é interessante você saber para quem que é seu público-alvo, para entender melhor como você vai abordar, qual é a linguagem que você vai traçar para atingir aquele público, para ela não ser nem muito, vamos falar, simplificada, mas também não muito rebuscada, ou seja, uma linguagem que seja de fácil compreensão daquela pessoa que é o público alvo que você vai ter em si, né? E assim, os desafios que eu vejo é sempre você tentar trazer uma coisa interessante para aquele público, uma abordagem diferente, diferentes mídias, de uma forma que aquele objeto ele traga um certo interesse para a pessoa e ela seja uma forma que traga em si um ensino, né, que traga em si uma compreensão sobre aquele objeto, mas de uma forma mais, às vezes, lúdica, uma forma mais desafiadora, trazendo diferentes abordagens sobre um mesmo conceito. Você falou a questão de me inspirar, eu acho que assim, eu por si só sou uma pessoa bem brincalhona, então eu tento sempre fazer piadas, tentar fazer algumas piadas que trazem uma certa sacada assim da pessoa, né, que ela traga uma conclusão própria. E na produção dos objetos eu acabo tentando fazer isso, tentar trazer o cotidiano da pessoa, tentar trazer conhecimentos prévios que ela tenha, para ela mesmo atingir o certo compreensão sobre aquilo. Então eu tento trazer de uma forma simples um conceito que às vezes é um pouco mais elaborado, de uma forma que ele consiga compreender aquele assunto sem ter uma dificuldade, um obstáculo muito grande. Eu acho que o que você traz aí, se eu entendi bem, é a questão do elemento de você tentar um pouco se transpor na situação de quem usa, né? E partir do simples mesmo, né? É até legal, Vanessa, que assim, às vezes, você fala assim, é mais fácil você elaborar, às vezes, um objeto de aprendizagem que você já tenha um conhecimento bem sedimentado sobre aquele assunto. E às vezes não. Às vezes é legal porque você, tendo uma certa dificuldade para elaborar aquele objeto e
conceber como que você vai traçar um roteiro para aquela pessoa entender aquele assunto de uma forma plena. Se você já tem uma certa dificuldade sobre aquele assunto, às vezes é até bom, porque você está passando por uma dificuldade que aquela pessoa que você está criando aquele objeto, ela vai passar pelo mesmo desafio que você. Então, à medida que você vai resolvendo uma forma de compreender melhor aquele assunto, fica até às vezes mais fácil você transpor como você atingiu o resultado, aquela compreensão sobre aquele assunto e transpor para o objeto. Então, às vezes, você ter muito conhecimento sobre o assunto, é lógico que é importante, mas às vezes você já teve aquele conhecimento há muito tempo e não lembra quais foram as dificuldades que você encontrou. Então, fica até às vezes mais difícil elaborar o objeto no sentido de tentar se colocar no lugar da pessoa que vai ter o desafio de compreender aquele assunto em si, né? Uhum. É isso, né? Na verdade, uma metacognição. A gente, ciente de como nós construímos aquele conhecimento, tentar tirar, né, os elementos chaves e aí colocá-los, né? Foi assim que eu entendi. Então, um pouco falando das dificuldades que você encontra, eu entendi que você já trouxe esse elemento, né? Quando eu não tenho ainda um domínio total daquele conteúdo, que é aquele conteúdo que vai nortear, né, a construção mesmo, você ir atrás e já transpor isso nos próprios elementos que compõem, né, o objeto que você está criando. E além dessa dificuldade, você consegue contar mais alguma para a gente? Alguma que te ocorre agora? Eu acho que sim. As principais dificuldades, eu acho que uma é essa, você se colocar no lugar da pessoa que vai utilizar aquele objeto de aprendizagem. Eu acho que, como eu falei, eu trabalho numa empresa e normalmente a gente desenvolve um objeto para um cliente, para um terceiro. Então, assim, um desafio que é grande, que precisa ter uma comunicação prévia, é tentar entender em que situações aquele objeto vai ser utilizado, tem um conteúdo complementar que vai ser elaborado antes, não tem um conteúdo complementar, aquele objeto vai ser inserido num portal, num ambiente virtual de aprendizagem, em que contexto, né, ele vai ser utilizado, em que situações. A outra coisa é para qual fim, né? E para quem que ele vai ser utilizado. Então, o público-alvo em si é sempre um norteador muito grande, né? Você saber, e aí aquilo que eu já falei, a questão da linguagem. Eu acho que um segundo desafio é você compreender se você vai precisar ter um conteúdo mais aprofundado sobre aquele assunto, se o aluno já tem conhecimento prévio sobre aquilo, se é uma questão que é só para um reforçador de um conhecimento que o professor quer trabalhar, e aí com isso você tem um nível do conhecimento que o aluno tem sobre aquele determinado conceito que você está abordando. Então eu acho que você conhecer de uma forma geral em que cenário que você vai utilizar ou que o terceiro vai utilizar aquele objeto de aprendizagem, para você ser mais assertivo, né? Para que aquele objeto seja útil e, ao mesmo tempo, você dá uma margem para ele ser reutilizável, que é uma questão muito importante na produção de objeto de aprendizagem. Você criar ele de uma forma que você não feche a certo ponto que ele não possa ser utilizado em outra forma a não ser aquela que você planejou. E isso pensando já na produção, você tira um custo muito grande, porque a produção de um objeto de aprendizagem exige uma equipe muito grande por trás, né? Você tem um formador, um educador que vai elaborar a ideia, você tem um design instrucional, você tem um ilustrador, você tem, às vezes, a pessoa que vai fazer uma animação, tem um programador por trás. Então, fazer uma pequena mudança no objeto, às vezes, não é tão simples, né? Então, você conseguir fazer com que ele atinja um público, que ele atinja vários cenários e, ao mesmo tempo, seja reutilizável para várias situações, é um ponto a ser considerado. Então, acho que esse que é o grande desafio, você
ver os intuitos para que serve aquele objeto e ele, mesmo assim, ser moldável a ponto de você utilizar em outras situações. Sim, que é exatamente esse o conceito, né? Seria a plenitude, né, de um objeto. Totalmente desafiador, porque pensar numa ferramenta que ela consiga, ao mesmo tempo, contemplar objetivos tão específicos e atingir essa versatilidade, né? Exatamente. É aí que está um grande desafio de elaborar, né? Para você não restringir muito o cenário no qual ele vai ser utilizado ou não. Sérgio, e pensando um pouco nessa ideia, como que para você, assim, quando de repente você enxerga uma grande ideia, você teve uma, sei lá, uma criação que te ocorreu e você apostaria muito nela, e aí quando você apresenta essa proposta para a equipe ou para um cliente, você não recebe com tanto entusiasmo, assim, né? Como você acorda com aquele eureka ou teve aquela grande ideia, e aí quando você vai apresentar o famoso balde de água fria, né? Como que Exatamente. você pessoalmente e profissionalmente lida com isso? Então, como você falou, né? Às vezes você tem uma ideia, você está super empolgado, você conversa com a equipe, ela dá ideias, e você chega ali num objeto que você fala assim, meu, essa é a minha obra-prima. Não tem, de todos os objetos, todas as produções que eu fiz, essa foi a top de todas. E aí e é o que você falou, às vezes você chega para o cliente e ele vai falar que alguma coisa não se encaixa ao que ele desejava, né? Então, às vezes uma imagem não está legal, às vezes o conceito que você trabalhou não era a abordagem que ele queria, a próprio roteiro em si, instrucional, não tá bacana. Então, assim, acho que esse balde de água fria tem que ser encarado de uma forma que realmente dê uma esfriada no ânimo, né? Você tire um pouco daquela paixão que você investiu naquele objeto, tentar compreender o que o cliente ou a pessoa em si tá tentando te transmitir, e você chegar ali num senso comum do que seria melhor fazer, ou modificar, ou refazer o objeto, ou fazer uma pequena alteração, até porque às vezes a forma como você apresentou, ou a forma como ele compreendeu aquilo, não é a forma como você gostaria de transmitir. Então, às vezes está tão encabeçado em você o que o objeto está querendo transmitir, que alguma lacuna ficou em aberto. E talvez seja apenas isso que precisa ser preenchido para o objeto realmente ser sua obra-prima, né? Para que ela realmente atinja aquilo que você programou ser feito. Então, eu acho que baldes de água fria nem sempre são ruins. Às vezes ele é até bom para você tentar internalizar, tentar enxergar coisas que você não teve condições de ver antes, né? Então é bom até você ter uma conversa prévia ou ter vários alinhamentos com o cliente para entender se a linha que você está idealizando, se aquilo que você está fazendo realmente está de acordo com o que ele queria, né? Sim, isso me remete um pouco ao que você já trouxe sobre definir claramente o público-alvo, para quem em que situações, né, esse objeto ele pode ser reutilizado, aplicado, e muito provavelmente quando pode acontecer, né, da receptividade não ser tamanha ao que a gente espera, porque realmente faltou alguma coisa na comunicação mesmo, né? De não definir claramente alguma coisa, ou porque não foi pedida adequadamente, ou porque faltou pedir, né? E assim, uma coisa complementar, Vanessa, que eu acho bem interessante de ser falado, é que às vezes você tem uma ideia que você acha brilhante, o cliente aceita, acha super legal, fica super feliz, mas se você não fizer uma análise posterior, né, para ver se aquilo realmente surtiu o efeito que você queria, é uma forma de você realmente verificar se aquilo lá era brilhante ou não.
Então, fazer essa análise posterior também é extremamente importante, né? Porque às vezes você, e tanto você quanto o cliente em si, acharam que aquele objeto daria conta de resolver um desafio, por exemplo, um obstáculo epistemológico de um aluno, e não, ele realmente não atingiu, o resultado não foi legal, e de nada surtiu efeito, ou o efeito foi pequeno, então talvez algo a mais precisava ser colocado ali, ou modificado para que o objeto realmente seja brilhante da forma como se planejava, né? Sim, sem dúvida. Acho que balde de água fria foi o que você falou, né? Ontem eu ouvi uma frase como mares calmos não fazem bons marinheiros. Então é isso, eu acho que em tempo ainda, né? Enquanto se cria, se alguém sinaliza, ó, esse lado não tá legal, ou, né, ou porque até como um membro de uma equipe, né, o desafio da gente se alinhar mesmo numa mesma toada, né? O trabalho em equipe, ele tem isso, nem sempre está todo mundo no mesmo time. Então, se a gente percebe que isso não está legal, acho que é hora de, não, vamos acertar. Para quem que não está claramente, o objetivo não está bem definido, quer dizer, então, que a gente precisa repensar esse projeto enquanto se cria, né? É um dos desafios que Sim, você faz, mas eu acho que também a gente transpõe para outros trabalhos em equipe, certamente. porque você criar um objeto em si é muito legal, porque você fica tentando imaginar quais são as dificuldades de um aluno, para quem que vai ser, como que ele vai ser utilizado, como que você vai elaborar uma ideia para aquele aluno ter uma sacada, ou para como ele vai fazer aquela atividade dar um feedback legal para ele. Então, na hora que você vai criando ou elaborando esse objeto, você vai se apaixonando por aquilo que você está trabalhando, sabe? E se é um conteúdo já interessante, você vai se empolgando cada vez mais. Então, por isso que às vezes é realmente um belo de um balde de água fria, mas o que é bacana é que, como o intuito final é o aluno, é o ensino de um modo geral, não tem como assim você não tá aberto para diálogo e tentar melhorar aquilo, entendeu? Então isso que é mais legal do objeto em si. E você sai um pouco do trivial na hora que você elabora um objeto, porque você tem inúmeros recursos, inúmeras formas de trabalhar para que o aluno consiga entender aquele assunto de uma maneira assim efetiva, né? Sim. Sérgio, e a gente encerra aqui pedindo para você dicas suas para quem trabalha ou pretende trabalhar com a criação de objetos de aprendizagem. Eu acho que é basicamente o que eu falei, assim, acho que o primeiro momento é você tentar entender para quem que é o objeto, quais são as dificuldades que aquele aluno pode ter para compreender um assunto e o objeto facilitar nessa compreensão, em que cenário que vai ser utilizado pelo um professor, ou se vai ser usado direto pelo aluno, se ele vai estar numa plataforma com conteúdo complementar ou não. Então, tentar entender aonde que esse objeto vai se encaixar, para quem vai se encaixar e como se encaixar melhor, né? E aí, um segundo momento é você ter um processo de criação bastante legal, você se apaixonar pelo que aquilo que você está fazendo, sabendo que assim, que aquele objeto às vezes vai fazer parte de um conteúdo que vai ser apenas 2, 3, 4, 5 pessoas ou milhares de pessoas e aquele objeto pode fazer uma mudança na cabeça da pessoa. Ela pode, um assunto que ela não entrava na cabeça dela, começar a fazer parte, assim, ela compreender aquilo de uma forma bastante plena, assim, vou falar. Tem uma frase de um professor que eu tive o prazer de ter aula, que mudou minha forma de pensar e eu sempre tento levar. Eu acho que eu tento aplicar, né, na hora de elaborar um objeto de aprendizagem, que é o professor, vamos falar assim, um médico, quando ele faz uma cirurgia na cabeça, ele faz ali um corte, faz algumas modificações, mas o professor,
quando ele faz uma cirurgia na cabeça de um aluno, ele mexe dentro do aluno. E depois que ele mexe dentro, aquele formato original, ele nunca volta, assim, né? Então, o professor tem um poder de modificar a mente de uma pessoa muito grande. E eu acho que a elaboração de conteúdos, a elaboração o ensino, de um modo geral, é isso. Então, você tentar elaborar um objeto que consiga fazer essa cirurgia interna, acho que é muito legal. Então, é tentar se apaixonar, fazer o melhor possível para o seu público-alvo. É isso mesmo, acho que é uma boa reflexão. O educador, ele é um cirurgião neuro e cardiológico também, porque alguma coisa no sentimento, na nossa visão oftalmo também, nossa visão do mundo muda, né? Exatamente. Obrigada pela sua conversa, por dividir sua experiência com a gente. Eu que agradeço. Eu me despeço por aqui e até a próxima. Até, tudo de bom para todos.